Olá, meu nome é João Stefan, estudante de Engenharia Computacional. Nesse vídeo, apresentarei meu trabalho da disciplina MAC 013, Representação Gráfica e Modelagem Geométrica, da Universidade Federal de Juiz de Fora, ministrada pela professora Flávia de Souza Bastos. O objeto escolhido por mim foi um ralador de cozinha. Achei interessante modelá-lo devido aos diferentes tipos de orifícios e à complexidade de chegar a cada um deles, o que envolve principalmente a interseção de diferentes sólidos e planos. Inicialmente, irei descrever o processo de modelagem do orifício de cada face e, após isso, o processo dos outros componentes do ralador e a montagem dele. Para fazer o primeiro orifício, precisamos de um elipsoide que possua os raios pequenos maiores que o raio do buraco, pois iremos pegar apenas uma casca dele. No vídeo, utilizo apenas medidas em metros, que foram medidas do ralador em centímetros. Assim, ao terminar o modelo, basta reduzir em 100 a escala, e teremos o objeto no tamanho correto e com maior precisão. Continuando, para obter o formato curvado na casca, interseccionamos ela com um cilindro, que possui um raio igual ao raio desejado do orifício. E, para cortá-la, colocamos um plano exatamente nesse ponto de interseção. Após isso, precisamos apenas limpar o que não nos interessa no sólido e obtemos o orifício. O segundo tipo de orifício é igual ao primeiro, só que menor. Portanto, só é necessário mudar sua escala. O valor da escala necessária também foi calculado de acordo com as medidas do ralador, para nos mantermos fidedignos ao modelo. O terceiro orifício foi um dos mais desafiadores. Para fazê-lo, foi necessário criar cada ondulação através da interseção de um plano com um sólido em formato de silo de cabeça para baixo, sólido que foi tornado um componente para facilitar sua cópia. Inicialmente, foi feita a ondulação, que seria repetida e ficaria ao meio da casca desejada. Sua interseção com o plano é perpendicular ao raio do silo, de modo que a casca obtida seja simétrica. Em seguida, é necessário obter uma das ondulações das extremidades. Para ela, obtemos o mesmo sólido de silo no menu de componentes, só que, neste momento, a interseção do plano não será perpendicular ao raio, para que um lado seja mais longo que o outro, o que permitirá que as ondulações do meio fiquem distantes da face do ralador, gerando o orifício desejado. Para obter a outra extremidade, pode-se simplesmente pegar a casca da outra extremidade já feita e virá-la de acordo com o eixo correto. Com todas as ondulações feitas, precisamos apenas organizá-las. No ralador, elas ficam alinhadas, só que numa curva. Portanto, desenhamos essa curva, na qual as ondulações se assentarão, e corrigimos a altura de cada uma delas. Além disso, podemos fazer a cópia dessa curva na parte superior, para fazermos o corte dos componentes, utilizando a interseção com a seção circular formada. Para fazer a casca que chegaria até a face do ralador, foram necessárias diversas tentativas e experimentação, mas, ao final, a solução foi bem simples. Primeiro, fiz um arco entre as extremidades da casca. Esse arco será coplanar com a face do ralador. Para juntá-la então à parte inferior dos semicírculos de cada ondulação, selecionei todos os segmentos nesse espaço vazio e utilizei a ferramenta a partir de contornos, que completou o espaço da maneira desejada. E ao fazer a interseção com a seção circular na parte superior da casca e apagarmos o não necessário, completamos o orifício da face 3. Para fazermos o orifício da face 4, utilizaremos o mesmo elipsoide e cilindro da face 1. Porém, o cilindro será apenas um indicador de onde interseccionar o plano perpendicular ao raio pequeno do elipsoide, uma vez que a casca não possuirá mais a curvatura em sua abertura. Portanto, só é necessário fazer a intersecção com outro plano, partindo o elipsoide ao meio. Após obtermos a casca, basta duplicá-la e posicioná-la em interseção com a outra. Após isso, foi feita uma verificação no tamanho do orifício real com o do modelo, e assim mudou-se a escala, até que ambos os tamanhos fossem correspondentes. Para fazermos o orifício 5, primeiramente, fazemos a revolução da face de um trapézio, com uma das arestas sendo um arco de circunferência, utilizando a ferramenta Siga-me. Em seguida, faça um prisma de base triangular, que será transformado em um componente, duplicado e rotacionado em 90 graus. Essa cruz feita com os prismas
antes de ser desassociada e interseccionada, será ajustada, para que o orifício fique da maneira correta, uma vez que, por ser muito pequeno, a precisão de suas medidas foi um pouco comprometida. Após esses ajustes, pôde-se fazer a interseção e a deleção dos restos obtidos. Para a construção do orifício da face 6, foi utilizado de modelo o orifício 3, só que, no pico das ondulações das extremidades, o modelo é recortado e conectado por um arco e preenchido por uma face reta. Após isso, o preenchimento entre o arco superior e inferior, que será coplanar à face do ralador, é feito novamente utilizando a ferramenta a partir dos contornos. Para fazer as faces do ralador, foram feitos os contornos superior e inferior do ralador de forma hexagonal. Após isso, separamos os dois tipos de faces, as pequenas e as grandes. Com os componentes de faces prontos, pode-se começar a fazer os furos. As faces 1 e 2 seguem a mesma lógica de disposição. São linhas horizontais que alternam entre um número par e um número ímpar de orifícios, de maneira que o espaçamento dos furos nessas linhas diminui com o aumento da altura. Para agilizar esse processo, foi utilizada a ferramenta de copiar e colar do SketchUp, que funciona para os furos também. Além disso, o fato de cada coluna possuir espaçamentos iguais entre os orifícios permite o uso da repetição do copia e cola, digitando o número de vezes que o processo deve se repetir logo após a sua execução. Já as faces 3 e 6 possuem a mesma disposição dos furos, com um espaçamento vertical entre eles e posicionados no centro da face. Portanto, foram feitos lado a lado, para ficarem iguais. A face 4 consiste na disposição de 5 pares de fileiras de furos, de modo que, em cada par, as fileiras são invertidas no sentido vertical com relação à outra. A face 5 não foi representada de maneira totalmente fidedigna, pois a quantidade de furos iria exigir muito processamento, de modo que, mesmo com muito menos furos que o ralador real, a face deixou o SketchUp mais lento quando mostrada de muito perto. A disposição dos furos na face seguiam também uma alternância entre fileiras pares e ímpares. Porém, a distância entre os furos não diminuía com a altura, e a distância vertical entre eles era igual à distância horizontal. Com todas as faces prontas, só é necessário agora fazer a base e a alça do ralador. Para a base, foi desenhada a forma da seção abaixo do ralador, e, com o contorno já feito antes da parte inferior, só foi necessário utilizar a ferramenta Sigame. Para a alça, foram feitos dois trapézios, entre os quais foi desenhada a seção a ser revolucionada para formar a parte de segurar da alça. Após sua revolução, essa parte foi achatada, utilizando a ferramenta escala, uma vez que essa parte não é totalmente redonda. Com todos os componentes prontos, só resta montar o ralador, pintá-lo e diminuir sua escala para ficar do tamanho correto.